Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a segunda parte da nossa aula, falando sobre as ditaduras na América Latina e no Brasil. Vamos lá? A gente estava falando da Argentina, só que ficou um detalhe importante para trás, né? Que seria no caso lá na página 206, que é sobre a violência e a resistência. Uma das formas que os argentinos encontraram para resistir ao governo militar foi denunciando os assassinatos, os desaparecimentos e os desmandos causados pelo regime militar. Criou-se então o movimento das Mães da Praça de Maio. Então elas se reuniam, até hoje elas se reúnem, né, para cobrar, todos os dias elas vão lá para cobrar notícias dos seus filhos que estão desaparecidos e que eram contrários ao regime. Não eram bandidos, eram pessoas trabalhadoras, estudantes, que não concordavam com o regime. O fato de você não concordar com o regime te transforma em bandido. Embora o regime te transforme, né? Porque você passa a ser um fora da lei, daquela ordem estabelecida. Mas isso não faz de você uma pessoa não faz de você um bandido em si. Faz de você uma pessoa que luta contra um regime que quer te transformar em bandido. É uma outra coisa. Muito bem. E a questão aqui é política, não é de crime em si. Crime, na realidade, cometido pelo Estado. Embora que, em muitos casos, essas pessoas que, de alguma forma, tentaram se insurgir contra o governo, se insurgir contra o Estado, contra o regime militar, às vezes o faziam de forma violenta, o que eu também discordo. Muitos de nós discordam. Nenhum historiador concorda com a ideia de que você deve resistir de maneira violenta. Porque você, de certa forma, acaba perdendo a sua razão. Sabendo que você vai perder, se você o faz, você ainda vai para o limbo da história. É jogado lá. Muitos vão te tratar como bandido mesmo, que a sua causa tenha sido uma causa que tenha sido importante. Mesmo que ela tenha sido uma causa que lutava pela liberdade, você vai ser colocado no lado oposto da história. As coisas, elas acontecem dessa maneira. Por isso que as Mães da Praça de Maio não se calam. Por isso que as Mães da Praça de Maio lutam pela reconhecimento do Estado como um Estado que assassinou pessoas que lutaram contra um regime de exceção. E lutar contra um regime de exceção não é um sinal de banditismo ou de fraqueza. Muito pelo contrário. Aí sim você está sendo patriota. Regimes de exceção não são regimes bons. Nunca foram. Em lugar nenhum do mundo. Não existe na literatura um regime de exceção que tenha sido bom. Que tenha trazido benefícios para a maioria, para todos. Não. Não existe. Vamos lá. Então, as Mães da Praça de Maio cumprem um papel importante até hoje no resgate da memória e não deixar esquecer o que aconteceu com a Argentina. Isso é muito importante. Muito bem, o Chile. A situação do Chile. Bom, o Chile, o regime militar foi muito mais sangrento do que foi ainda na Argentina. Por que, professor? Eles mataram mais pessoas? Talvez. Mas existe um outro aspecto aqui. Foi a maneira como o Salvador Allende, presidente eleito por uma coligação de grupos, foi tirado do poder. A maneira como ele foi tirado do poder. Segundo o que hoje se apura, eles dizem que pelos indícios de tudo, que o Allende ele cometeu suicídio. Mas se ele não tivesse cometido suicídio, ele teria sido assassinado. Porque o palácio foi bombardeado. O palácio foi bombardeado e ele estava dentro do palácio. Quando eles entraram dentro do palácio, ele já estava morto. E muita gente diz, não, mas ele cometeu suicídio. Né? Hoje há uma discussão, estudos, né? Deve ter sido feita necrópsia nos restos mortais dele e provavelmente chegou-se a essa questão. Ele pode ter cometido suicídio, mas a maneira como fizeram, a maneira violenta como entraram dentro do palácio, né? Levou a essa situação, a esse fato. Veja como o Estado foi extremamente... outra coisa... A ideia de que os Estados Unidos financiaram os regimes militares na América Latina. Financiou, é um fato. Acompanhe o texto comigo, vamos lá?
O Chile foi submetido a uma ditadura extremamente violenta que vigorou de 1973 a 1989. Salvador Allende foi o último presidente civil do Chile antes de os militares tomarem o poder. Ele é eleito por uma frente partidária bem ampla, olha só, que reunia democratas, que é o campo da direita, né? Campo da direita liberal. Você tem aqui os socialistas, que são mais ao meio termo, e os comunistas. Eles se juntaram, né, à centro-esquerda, como seria hoje, seria a centro-esquerda, para eleger o presidente Allende. Allende nacionalizou as minas de cobre, fez isso provavelmente em defesa para que não caísse nas mãos do capital estrangeiro, né, dos interesses estrangeiros. Ele nacionalizou. Estatizou o sistema financeiro, né? Controlar a moeda, o Estado controlar a moeda. Ele pode fazer isso? Pode, para o bem do povo dele ele pode fazer isso. Mas isso mexe com o interesse de grupos estrangeiros, tá? E promoveu uma reforma agrária e educacional no país. Isso é bom porque atinge diretamente a população que precisa de educação de qualidade e de alimentação, comida, né? Então a reforma agrária, a divisão de terras é importante também. Muito bem, essas medidas desagradaram os setores mais conservadores da sociedade. Não é só porque era conservador, é porque eles tinham interesse, eram donos de minas, eram grandes proprietários de terra que às vezes não usam a terra para trabalhar, não é sempre, às vezes a terra fica parada lá para especulação, isso é um fato, isso existe. Então ele vai, desapropria e distribui, faz a redistribuição para as pessoas. Muito bem. Isso mexeu com o interesse. A mesma coisa que João Goulart previa. Não ia transformar o Brasil em país comunista, não. Ele ia fazer as ditas reformas de base. Reformas de base que se fala desde 1988. Tenta colocar em prática e não consegue. Consegue bem devagar, bem aos poucos, né? E todo mundo sabe que ela é um bom negócio, é uma boa saída. Por exemplo, hoje, fazer a reforma agrária é você ir de encontro com os interesses da proteção ambiental. Uma família pequena que tem terra com qualidade, ela vai produzir de tudo e o impacto ambiental é muito pequeno. Agora, se você pegar uma grande área de terra, derrubar ela com trator e plantar soja, você vai causar danos ao meio ambiente. Porque não é só você plantar soja e arar o chão, não. Você joga defensivo agrícola para poder nascer a soja. Você joga defensivo agrícola para não encostar praga na soja. Você joga defensivo agrícola para poder madurar a soja. Você joga defensivo agrícola depois que você colhe a soja para começar a plantar de novo. Isso vai adoecendo e empobrecendo o solo. A agricultura familiar, não. Ela traz benefícios não só para a comunidade local que vai ter alimento mais barato, como você gera empregos também. É claro que o agronegócio é importante, é claro que a monocultura ela é importante, mas você não pode transformar, você tem que diversificar, você tem que ter de tudo. Você tem que ter o agronegócio e você precisa também da pequena propriedade familiar, que ela gera riqueza local. Ela gera riqueza ali naquela comunidade, naquele lugar, naquela cidade. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, ele tinha isso lá atrás, né? Nos anos lá de 1970, na década de 70 ele tinha essa ideia. Muito bem. Aí com apoio logístico, político, financeiro e militar dos Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos enfiaram até o pescoço aqui com armas, né? Com apoio militar. Apoio militar ele deve ter mandado agentes da CIA, da SNA, com certeza. Militares de grupos, aqueles grupos que eles têm, né? Que resolve tudo, entendeu? Então, assim, e eles usaram isso em vários lugares para desestabilizar, inclusive, as populações locais. Pessoas que ele infiltrou dentro da sociedade, ele infiltrou pessoas dentro das sociedades para poder mexer um pouco com a efervescência, para colocar em xeque os governos, entendeu? Para derrubar os governos. E isso foi feito com certeza. Se você nunca assistiu o filme da Sessão da Tarde, Temperatura Máxima, que trabalha com isso não, que tem agente secreto, que tem Estados Unidos infiltrado em algum paísinho da América Central, da América Latina, pois é,
Nem tudo é mentira, nem tudo Hollywood inventa, nem tudo é invenção de Hollywood. Muita coisa é reprodução do que acontece, tá? Vamos lá. Em 11 de setembro de 73, o Palácio de La Moneda, sede da presidência do Chile, foi cercado e bombardeado pelos golpistas, além de se recusou a renunciar e morreu no local. Estudos recentes tendem a confirmar a versão oficial divulgada na época, a de que o presidente Salvador Allende cometeu suicídio antes que as tropas invadissem o palácio. Com isso, o general Augusto Pinochet assumiu o poder e impôs uma ditadura brutal ao país até 1989. Sabe quem era o ajudante de ordem aqui da parte econômica e administrativa do governo Pinochet? Sabe quem? Um jovem economista vindo de Chicago, né, que estudou por lá e que estava começando a carreira dele, que no Brasil não tinha espaço para ele foi para o Chile trabalhar para Pinochet. Sabe quem é? Paulo Guedes. Conhece esse nome? Já ouviram falar? É o ministro da Economia do Brasil. Vamos lá. Os chilenos sob ditadura. Então a ditadura chilena é considerada uma das mais violentas da América Latina. Foi. De fato foi. Pinochet criou as caravanas da morte, que prendeu, torturou e assassinou milhares de ativistas políticos. A perseguição ocorreu até mesmo em outros países, como nos Estados Unidos, onde o ex-ministro de Allende, Orlando Letelier, e sua assistente foram assassinados. Esse tipo de ação foi possível com a criação da Operação Condor, no final de 1975 em Santiago, que estabeleceu uma aliança entre Forças Armadas e ditaduras do Chile, da Argentina e do Brasil. Olha o Brasil participando dessas atrocidades, olha que coisa, né? O Brasil participou da Operação Condor. Você tinha membros da CIA aqui no Brasil, que treinava a Polícia Federal e o DOI-CODE. O SNI, o Sistema Nacional de Informação, que seria a CIA brasileira, foi treinado por agentes americanos aqui, os torturadores, né? Pessoas assim, muito boas de coração, como o delegado Fleury, o famoso delegado Fleury, que encontrou Marighella, né? Responsável pela captura do Marighella, morto, claro, né? E o famoso Brilhante Ustra, o famoso coronel Brilhante Ustra, né? Torturador. Tá aqui, em Santiago, que estabeleceu uma aliança entre as Forças Armadas das ditaduras do Chile, da Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai. A Operação Condor atuou nesses países de forma clandestina, com os objetivos de obter informações sobre a oposição e as guerrilhas, desorganizar e minar os movimentos sociais, bem como sequestrar, torturar, assassinar pessoas consideradas subversivas. Isso ocorreu aqui também no Brasil. O governo dos Estados Unidos tinha amplo conhecimento sobre essas operações ilegais. Claro que tinha, ele ajudou. Ele fazia parte dessa coisa toda. O país mais democrata do mundo participou. Essa é a parte enlameada dos Estados Unidos, a parte suja deles. Muito bem. Na economia, Pinochet promoveu medidas neoliberais. Quem? Neoliberais, privatizando setores como a educação e a saúde. Legal, né? Privatizar a educação? Então, o Estado tinha responsabilidade do quê? De nada, né? Se privatizar a educação e a saúde, então quer dizer, a pessoa que não tem acesso, não tem um bom salário, não vai ter saúde e não vai ter escola para seus filhos, né? Não vai ter. Simples assim. Se você não paga, você não tem. Não vai ter, não vai ser público. A ideia de privatizar é isso, é não ter público, entende? Não vai ter nada público, tudo é privado. Arruma um emprego, você ganha bem, aí é teoria deles, né? Se você tem um bom salário, ganha bem, tem um bom emprego, você consegue pagar a saúde e a educação. Mas como que você vai ter um bom emprego, vai ser bem pago se você mora na América Latina? Né? É difícil. Num lugar que foi a ex-colônia de Portugal e da Espanha, e aí de certa forma vira pseudo-colônia do capital internacional, fica difícil de você bancar isso, não fica não? Nos Estados Unidos é normal, porque o salário lá é por hora, você ganha bem,
Você trabalha várias horas por dia, você dá conta de pagar a escola e dá conta de pagar a saúde se você precisar. Mas aqui no Brasil, com um país extremamente desigual que a gente tem, isso não é possível. Não existe possibilidade, tá? Então vamos lá. Então, prejudicando as companhias chilenas e não conseguindo competir. A inflação no país diminuiu, mas a concentração de renda aumentou e as condições de vida dos trabalhadores pioraram. Ah, por que será? Se você tem que pagar, a escola custa caro, a saúde custa caro, o que vai sobrar para mim? Nada. Eu não vou ter condição de ter nada na minha vida. E se eu não vou ter nada, eu não vou ter como comprar nada. Se eu não tiver como comprar nada, o país vai entrar em recessão também. Você precisa ter uma renda boa para o trabalhador, porque o trabalhador é o primeiro consumidor que existe. Só que existe aqui um grupo de pessoas, não muito diferentes do Brasil, que pensavam da seguinte maneira: farinha pouca, meu pirão primeiro, os outros que se dane, eu que me dou bem. E isso é ruim para um país, quando você pensa dessa maneira. O país sofre, as pessoas sofrem com isso. Meia dúzia tem um salário altíssimo e um monte de gente tem que estar revirando lata de lixo para levar pelanca para casa para tentar cozinhar alguma coisa para o seu filho e para ele. Essa é uma situação. A América Latina viveu isso nessa época. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se é que vocês me entendem. Vamos lá. A inflação no país diminuiu, mas sabe por que diminuiu a inflação? A inflação é o aumento de preço. Como é que vai aumentar o preço se não tem ninguém comprando nada? Você tem que derrubar o valor dos preços, só que as pessoas estão passando fome. Vamos lá. Os salários foram reduzidos, o desemprego cresceu nos anos 1980 e as greves foram tão reprimidas que quase deixaram de existir. Entre 1970 e 1987, a taxa de pobreza cresceu de 20% para 44%. Olha que lindo! Enquanto o Brasil estava crescendo, se desenvolvendo, a ditadura daquilo era muito menos cruel do que ela foi no Chile. Ela tem características... Não estou dizendo que ditadura no Brasil era bom. Eu estou dizendo que ela era menos cruel. E a maneira de pensar a economia era diferente. Você já imaginou se em plena ditadura militar de 64 a 85 tivesse um ministro da economia que nem o Paulo Guedes, em vez de ser o Delfim Neto? E o pessoal ainda reclama do Delfim Neto. Só que o Delfim Neto, o que ele definia? Olha, vai ser X valor para aumento e vai ser X valor para aumento dos preços, que era para que o seu salário tivesse poder de compra. Se alguém desobedecer, os homens aqui de verde vão lá e descem a borracha no dono do supermercado e no dono da fábrica que não pagou o salário corretamente. Todo mundo entrava no couro. E o trabalhador também não podia reclamar não. Se fosse para a porta da fábrica fazer piseiro, não fosse entrar para trabalhar, fosse fazer piquete, borracha, camburão, prisão. Era assim. Só que lá no Chile, as coisas tinham só um lado. Tinham só um lado. A população sofreu muito mais, com certeza. A gente vê aqui, ó. Dá uma lida no texto da página 207 aqui, os chilenos sob a ditadura, tá bom? Vamos lá. Seguindo, a ditadura no Brasil. Pessoal, de certa forma eu vim até aqui falando para vocês um pouco dos nossos vizinhos, falando de nós, porque não tem como, né? A gente tem que falar. Então, nós vamos, de certa forma, tem alguns assuntos aqui que a gente vai comentar novamente. Vamos lá? A ditadura no Brasil. Em 31 de março de 1964, o então presidente João Goulart foi deposto numa ação de iniciativa militar que contou com o apoio dos setores mais conservadores da sociedade civil e inclusive dos órgãos internacionais, como os Estados Unidos, tá? Isso aqui tá ok, bate, a gente já falou sobre isso, né? Ele é derrubado, na realidade, ele não foi diretamente derrubado, ele percebeu que não tinha condições, que ele não tinha apoio, então ele se retirou. Ele disse, olha,
o senhor tem que ficar, né? Leonel Brizola na época diz, olha, o senhor tem que ficar, o senhor tem que permanecer, a gente vai lutar. Ele diz, não, eu quero evitar um banho de sangue no país. Eu vou embora. Ele pegou um carro, foi até o aeroporto, do aeroporto ele desceu até o Rio Grande, do Rio Grande ele foi embora. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Os militares declararam que ficariam no poder até a eliminação da ameaça comunista. Foi o que eles disseram, né? No primeiro plano. Não foi o que aconteceu. Porque assim, os Estados Unidos mandou uma quantidade de pessoas, que eu já tinha dito para vocês, para ocupar um espaço de poder. Ok? Ok, né? Ocupar um espaço e durante um tempo eles faziam uma limpeza, iam tirar os extremos, né? A extrema direita, a extrema esquerda, e aí nós iríamos depurar, tirar esse populismo, né? Esses populistas sairiam do poder e a gente traria o Brasil de volta para a ordem democrática e liberal, que era assim que era o pensamento da maioria de uma parte significativa, digo, do exército. Existia uma outra parte? Tinha a chamada linha dura. Tinha dois grupos dentro das Forças Armadas, né? Comandaram o poder de 1964 a 1985, que eram a turma da Sorbonne, que era um grupo, né? Mais assim liberal, mais alinhado com essa ideia de tirar, né, os populismos e tal. E dentro de um prazo X, nós devolveríamos o poder, né, aos civis, né, que estivessem alinhados com essas práticas, com essas ideias, ok? Ok. E tinha a chamada linha dura, que eles tinham pensamento liberal, mas eles associavam, disse, não, a gente está vivendo um grande perigo, tem comunistas por toda parte, tem comunista debaixo da minha cadeira, debaixo da minha mesa, e a gente precisa banir o comunismo. O comunismo era uma loucura. E um pensamento que agregava isso a uma prática. Na realidade, isso era o discurso para justificar a violência e a agressividade do grupo. Porque esse grupo era um grupo que pensava, por exemplo, em reações violentas contra qualquer grupo opositor. E ele esteve no poder durante um tempo, e no final do regime, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a atuação desses grupos no final do regime. Eles fizeram, né, sucessores da linha dura, né? O primeiro deles foi desse turno, né, que chama de castelistas, né, do grupo castelista, que eram mais liberais, mais ligados à democracia, a ideia de democracia. Não é porque eles eram socialistas ou de esquerda, não tinha nada a ver. Você chamar um general como o general Geisel de esquerda, você tá ficando louco, maluco, pirado e não sabe nada de política. Porque de esquerda o Geisel não tinha nada. Eles falam isso, a extrema-direita hoje chama o Geisel de comunista, porque ele foi o primeiro a aceitar a independência de Angola. Ele não estava preocupado com ideologia, ele estava preocupado com economia, com influência. Ele, cuca, muito inteligente. Ele diz, rapaz, esse país é ex-colônia de Portugal, era um país comunista, né? Lutou pela independência, tem um viés comunista? Tem. Tá querendo a independência, conseguiu, a duras penas, vou apoiar. O Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola. E por que ele fez isso? Primeiro, é um país de língua portuguesa, de fácil acesso por causa do idioma. Isso favoreceria o Brasil economicamente. Certíssimo ele. Certíssimo. Se ficar preocupado com a cor da bandeira, com a ideologia, isso é uma bobagem. Isso não leva um país adiante. O que leva o país adiante é saber estabelecer boas parcerias. Não importa qual é a cor
da bandeira do seu país. Isso não importa. Não importa. Certo? Vamos lá. Então, assim, de comunista Geisel não tinha nada. Ele estava certo. Ele tinha visão na época. Então, nesse período, mas voltando aqui, o Castelo Branco, ele é eleito indiretamente, né? Tinha falado isso para vocês no outro vídeo. Ele é eleito indiretamente pelo Congresso, né? E por um quórum, os militares tiraram do poder, tiraram do Congresso os deputados que davam trabalho para eles, né? Que eram opositores, os senadores também. Depois eles foram criando os atos institucionais, o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5. Esse é o mais famoso. Por quê? Porque ele tirava a liberdade individual e coletiva das pessoas. Se tivesse duas pessoas numa esquina conversando 7 horas da noite, a polícia passava e levava embora. Ah, porque tá... Não é bandido não. É porque às vezes eles não tinham essa visão de que era bandido. Eles estavam ali articulando alguma coisa contra o regime. Então, entendeu? Então, isso acontecia demais. Reunir estudante, 4, 5 estudantes debaixo de uma árvore, numa praça, isso dava cadeia. Falar qualquer coisa contra o regime ou contra o presidente da república, cadeia. Cadeia. E dependendo da situação, a coisa podia ficar muito feia para quem fazia isso, porque dependendo da situação você poderia ser confundido com algum militante político, né, de esquerda mesmo, e aí de repente você ia parar num doicode ou aí às vezes numa vala comum no fundo de um cemitério desses, como aconteceu com vários, porque era contrário ao governo. Isso é um fato, isso é fato, isso ocorreu. A gente não está falando aqui de assalto a banco, não. Estou falando de discordar do governo. Discordar do governo, politicamente, não concordar com ele. Isso era um problemão. Isso acontecia mesmo. Então o regime fortaleceu, os partidos políticos foram fechados, né? Foi o AI-2, né? Fechou os partidos políticos, só estabeleceu dois partidos, que era o MDB, que era uma oposição que eles deixavam existir, que é para fazer de conta que estava tudo bem e não estava. Lembra que eu falei para vocês? O judiciário participou, o Congresso participou, então tinha que ter uma oposição. Então eles faziam uma oposição fanta, um faz de conta, uma oposição permitida. Discordo de você por isso, por isso, por isso. Mas não era oposição de verdade mesmo. Isso foi aumentar um pouquinho depois, essa oposição. Mas no começo aqui não. Então criou-se o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que um dia vai se tornar o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e que voltou a ser MDB de novo, né? Muito bem. E a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena. A Arena era o partido dos militares. Militar tinha partido? Tinha esse aqui, a Arena, partido deles. Todos os militares eram filiados a esse partido, porque eles usavam, porque assim, a própria figura dos generais, eles saíam iam para a chamada reserva e aí ocupavam cargos, né? Faziam isso. Muito bem. Aí você vai ter a Lei de Segurança Nacional, que vai digamos assim, estabelecer o que podia e o que não podia fazer em relação ao Estado brasileiro, entendeu? Se você falasse determinada coisa, você poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional contra o Estado brasileiro. Isso te tornava um criminoso por opinião, né? Por ideia, né? Isso acontecia. Então, aí, de 64 até 1966, 67, o regime teve seus momentos ali de problemas, né? As coisas vão voltar ao normal e tal. E aí, em 68, a coisa, em vez de melhorar, piorou. Aí, o regime realmente ficou mais duro, ficou mais difícil. 68, né? Em 68 acontece lá a chamada
a chamada passeata dos 100 mil, né? Relembrando a de 64, só que nessa de 68 podia até 300 mil pessoas, que o regime não ia acabar. Porque o regime tinha um poder fora do país muito grande. O regime tinha um poder, o regime estava escorado nos Estados Unidos da América e na ideia da Guerra Fria. Quando começa a se desmontar esses poderes, quando começa a acontecer a crise do petróleo de 73, depois de 83, aí a coisa começa a ficar ruim. Aí os Estados Unidos não estão mais aguentando, ele não consegue sustentar tantas ditaduras, isso é verdade. Os outros países que tomam conta do Fundo Monetário Internacional, do FMI, também não aguentam sustentar um regime militar tão guloso por dinheiro como o do Brasil, né? Com tantas crises financeiras, eles não conseguem mais. Então, olha, se organiza aí, acaba, pelo amor de Deus, acaba com essa ditadura que eu não estou aguentando mais. O AI-5 vem em 68, o AI-5 é o fruto daquele grupo lá mais extremista, mais reacionário, né? Da linha dura. Eles são mais... Eles dizem, olha, não tem jeito, a gente vai ter que... Ou é tudo ou nada agora. Então isso em 68 foi feito, o AI-5 prendeu muita gente, sumiu com muita gente jamais voltou para casa, gente inclusive às vezes com a idade de vocês, 13, 14 anos, 15 anos, né? Que não concordavam com esse regime, não concordavam com o governo, que o regime militar estava durando mais do que deveria, tanto que essa passeata dos 100 mil, muita gente que esteve lá pedindo a ditadura, estava aqui pedindo o fim dela. Por quê? Porque as coisas foram piorando, as coisas não foram melhorando, foram piorando. Aí, para segurar, o governo foi ao Fundo Monetário, fez novos acordos, pegou dinheiro e começou a implementar obras, grandes obras. Aí acontece os anos do milagre econômico, que é depois de 68, 70, 71, 72, até 74. Em 74 começou a dar água de novo, as coisas começaram a ficar ruins. Por quê? Porque o dinheiro estava secando, estava acabando. Você precisa de um regime um pouco mais livre para você produzir. E o Brasil estava o mundo estava começando a passar por mudanças. Por exemplo, você comprava um eletrodoméstico, então aqui no Brasil que produzia um eletrodoméstico qualquer que fosse, ele durava 20 anos. E o meio de produção dele era o mesmo, não mudava muita coisa. É diferente de um equipamento, por exemplo, como esse celular que eu estou gravando para vocês essa aula, já mudou 30 vezes. Eu estou gravando com esse, ele é velho, já tem celular 30 vezes melhor do que esse. 30 vezes mais avançado do que esse.